Em 9 de maio de 1996, perto da meia-noite, um pequeno grupo de alpinistas deixou um acampamento nas áreas mais altas de uma das montanhas mais altas do mundo. Aquele dia representava o auge de meses de esforço exaustivo, dezenas de milhares de dólares investidos e anos de sonhos e treinamento. Naquele dia, eles tentariam alcançar o topo do Monte Everest. Pelo menos, esse era o plano. Mas, antes que o dia chegasse ao fim, muitos desses exploradores destemidos acabariam caminhando para a própria morte. O Monte Everest é o ponto mais alto do planeta. Por essa razão, apesar de ser extremamente inóspito, a montanha há muito tempo desperta fascínio em alpinistas e exploradores. Milhares de pessoas sonham em escalar até o seu cume, um ponto no espaço frequentemente chamado de teto do mundo. As primeiras pessoas a alcançar o topo do Everest foram o explorador Edmund Hillary e o Sherpa Tenzin Norgay, em 1953, como parte de uma expedição britânica. A dupla partiu rumo ao então inexplorado Pico da Montanha no dia 28 de maio e alcançou o cume na manhã do dia 29. Congelando de frio e exaustos pela escalada, eles permaneceram apenas 15 minutos no ponto mais alto da Terra. Edmund deixou uma pequena cruz no local, enquanto Tenzin fez uma oferenda de chocolate antes de iniciarem a descida. A dupla sobreviveu à descida e tornou-se famosa em seus países por conquistar o topo de uma montanha considerada, até então, intransponível. Hillary foi nomeado cavaleiro e Tenzin passou a ser considerado herói nacional por 3 países diferentes. Escalar o Everest foi a maior conquista de suas vidas. Eles foram os primeiros, mas não os últimos. Nas décadas seguintes, o Everest foi escalado mais de 100 vezes. Com o passar do tempo, a tecnologia evoluiu, as rotas foram consolidadas e guias experientes passaram a permanecer mais tempo na montanha. Aos poucos, alcançar o topo do Everest tornou-se possível para um número cada vez maior de pessoas. Antes, apenas alpinistas extremamente habilidosos e dedicados podiam sequer sonhar em vencer a montanha. Já na década de 1980, alpinistas menos experientes, munidos de equipamentos modernos e guias especializados, passaram a concluir a escalada com sucesso. O sucesso dessas expedições incentivou outras, e logo escalar o Everest passou a parecer algo ao alcance até mesmo de alpinistas relativamente amadores. Empresas privadas lucrativas surgiram para ajudar essas pessoas a realizar o sonho. As taxas cobradas por essas empresas, assim como pelos governos da China e do Nepal para permitir o acesso à montanha, eram elevadas. Para quem tinha o Everest como objetivo, o dinheiro raramente era um obstáculo. Tornou-se comum pagar mais de 50 mil dólares para ser guiado até o topo. Nos anos 1990, crescia a sensação de que o Everest, antes uma maravilha natural imponente, estava sendo transformado em produto comercial. Empresas de turismo, competindo entre si, passaram a assumir riscos maiores, aceitar clientes cada vez mais inexperientes e muitas vezes deixavam lixo nas encostas antes intocadas da montanha. Apesar dessas preocupações, as expedições ao Everest nunca haviam sido tão procuradas. A maioria dos alpinistas seguia uma de 2 rotas principais para escalar o Everest, uma pelo sudeste, partindo do Nepal, e outra pelo norte, a partir do Tibete. A escalada era feita em etapas, com semanas de descanso em acampamentos ao longo do trajeto, permitindo que o corpo se adaptasse gradualmente à altitude. O risco do mal de altitude tornava-se especialmente crítico durante a subida do acampamento final até o cume e no retorno. Essa fase da escalada ocorria no que é conhecido como Zona da Morte, uma região acima de 8.000 metros ou 26.200 pés. Nessa altitude, há apenas cerca de 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. Para sobreviver na Zona da Morte, a maioria dos alpinistas utiliza oxigênio engarrafado, mas só consegue transportar poucos cilindros, que são extremamente pesados. Por isso, a subida do acampamento final ao cume e a descida precisam ser feitas rapidamente. Isso permite apenas um breve momento no topo do mundo, com a entrada e a saída da Zona da Morte ocorrendo o mais rápido possível.
Nessas condições extremas, os alpinistas correm alto risco de sofrer com o mal de altitude, incluindo dores de cabeça, náuseas e exaustão intensa. Alguns, porém, desenvolvem sintomas ainda mais graves, como perda de visão, confusão mental causada pela hipóxia, dificuldade respiratória e acúmulo de líquido nos pulmões, o que pode ser fatal. A esses perigos somam-se muitos outros riscos, como frio extremo, esgotamento físico, avalanches e quedas de blocos de gelo. Para um pequeno número de alpinistas a cada ano, alcançar o topo do Everest acaba sendo o último feito de suas vidas. Às 23 horas e 30 minutos do dia 9 de maio de 1996, vários grupos iniciaram a tentativa de alcançar o cume do Everest. Na Rota Norte, encontrava-se uma expedição da Polícia de Fronteira Indo-Tibetana. Na Rota Sudeste, dois grandes grupos guiados por empresas privadas. Um desses grupos era da empresa Adventure Consultants, da Nova Zelândia, liderado pelo experiente alpinista de 35 anos, Rob Hall. O grupo era composto por 3 guias, 8 clientes e 7 sherpas. O outro grande grupo pertencia à empresa americana Mountain Madness, liderada pelo alpinista de 40 anos, Scott Fisher, e incluía 3 guias, 8 clientes e 8 sherpas. Esses dois grupos coordenaram seus planos para o dia, já que estavam entre os primeiros a tentar alcançar o cume naquela temporada. Como havia poucas cordas fixas instaladas adiante, decidiu-se enviar sherpas à frente para colocá-las nos trechos mais difíceis da escalada. No entanto, por razões desconhecidas, provavelmente porque um dos sherpas não estava bem, isso não aconteceu. Como consequência, a progressão rumo ao cume tornou-se lenta. Os grupos tiveram de interromper a escalada por até 1 hora, enquanto os líderes instalavam as cordas. Em seguida, precisaram aguardar ainda mais tempo devido à superlotação da rota. A situação foi especialmente crítica no Hillary Step, um trecho de escalada quase vertical por corda, logo antes da subida final ao cume. Nesse ponto, apenas um alpinista podia subir ou descer por vez. Na prática, formou-se um verdadeiro engarrafamento nesse ponto da escalada, provocando atrasos ainda maiores. Em condições normais, os alpinistas deveriam alcançar o cume até às 14 horas. Esse é o horário de retorno geralmente aceito, o momento em que as equipes devem dar meia volta, mesmo que estejam muito próximas do cume, para garantir uma descida segura até o acampamento. Antes que a escuridão caísse, em 10 de maio de 1996, muitos alpinistas alcançaram o cume bem depois das 14 horas. Quando começaram a descer, a noite já se aproximava. A situação tornou-se ainda mais assustadora quando uma tempestade se formou, trazendo ventos violentos, granizo e neve que apagaram as trilhas e reduziram a visibilidade praticamente a zero. Diante dessa combinação aterradora de fatores, diferentes alpinistas enfrentaram destinos muito distintos. Doug Hansen, de 46 anos, era carteiro e alpinista amador. Ele era cliente da Adventure Consultants e sua jornada até a tentativa de ataque ao cume havia sido extremamente difícil. Doug sofria queimaduras causadas pelo frio e ainda se recuperava de uma cirurgia na garganta realizada no início do ano. Ele contou aos outros membros do grupo que não estava se sentindo bem e temia que aquela fosse uma má decisão. Mesmo assim, partiu com os demais por volta das 23 horas e 30 minutos do dia 9 de maio. Nas primeiras horas da manhã seguinte, já era visível que ele enfrentava grandes dificuldades. Outros alpinistas perceberam sua condição, embora Doug não fosse o único em apuros. 5 dos 8 clientes da Adventure Consultants desistiram da subida e retornaram ao acampamento. Doug, porém, determinado a alcançar o topo, decidiu continuar recebendo a ajuda dos guias. Ele venceu o degrau Hillary e chegou ao cume por volta das 15 horas, muito além do horário considerado seguro para retorno. O Sherpa e guia Ang Dorje encontrou Doug no topo do degrau e pediu que ele voltasse, mas Doug apenas balançou a cabeça e apontou na direção do cume. O topo estava perigosamente próximo e ele não queria desistir naquele momento. Doug continuou a subida.
Sua persistência, ao menos naquele instante, pareceu compensar. Ele de fato alcançou o cume, embora muito tarde no dia e com pouquíssimo oxigênio restante. O líder da expedição da Adventure Consultants, Rob Hall, ajudou Doug a descer até o degrau Hillary antes da chegada da nevasca. Ali, no topo da íngreme e gelada parede de escalada, os dois acabaram ficando presos. Doug estava extremamente exausto e debilitado, incapaz de continuar a descida sem oxigênio adicional, mas não havia cilindros disponíveis enquanto o tempo piorava rapidamente. O líder da expedição, Rob Hall, passou a enfrentar uma decisão impossível. Doug provavelmente não sobreviveria, mas Rob talvez pudesse se salvar caso abandonasse seu cliente na montanha. Por rádio, o acampamento base orientou Rob a fazer exatamente isso: deixar Doug para trás e descer em segurança. Rob recusou a sugestão e respondeu pelo rádio, irritado, dizendo: "Nós dois estamos ouvindo." Os dois permaneceram juntos no topo da escarpa, tentando esperar que a tempestade passasse. Mas isso não aconteceu. Quando Rob fez novo contato por rádio na manhã seguinte, foi apenas para informar que Doug havia falecido. Mais tarde, ficou claro que Doug morreu congelado ou caiu de um penhasco durante a noite. O corpo dele nunca foi encontrado. Rob, agora sozinho, tentou descer a montanha, mas enfrentou dificuldades extremas para conseguir. O regulador do seu aparelho de oxigênio estava congelado e suas mãos e pés já não respondiam, completamente tomados pelo frio. Ele estava exausto e à beira da hipotermia. Na tarde de 11 de maio, Rob conseguiu contato por rádio com o acampamento base e pediu para falar com sua esposa por telefone via satélite. A ligação foi completada e Rob se despediu da esposa pela última vez. Ele a tranquilizou, dizendo que não sentia dor e pediu que ela não se preocupasse demais. Pouco tempo depois, Rob Hall também faleceu. Scott Fisher, alpinista experiente e líder da equipe Mountain Madness, já estava bastante exausto quando iniciou a tentativa de chegar ao cume em 9 de maio. Nos dias que antecederam a escalada, ele precisou descer inesperadamente até o acampamento base e subir novamente para ajudar um amigo com um problema médico. Agora Scott sentia os efeitos da falta de descanso e das rápidas mudanças de altitude. Além disso, os atrasos causados pela ausência de cordas fixas e os congestionamentos na rota fizeram com que sua equipe demorasse muito para avançar. Quando Scott finalmente se juntou ao grupo, já eram 15 horas e 45 minutos. Muito além do horário considerado seguro para retorno. Além de tudo isso, Scott estava gravemente doente. Ele respirava com dificuldade e reclamava de fortes dores no estômago, pedindo remédios. Esse comportamento era extremamente incomum para o normalmente resistente e estoico Scott. Ele iniciou a descida em direção ao acampamento acompanhado do Sherpa Lobsang, um amigo de longa data, mas sua condição piorou rapidamente. Scott começou a demonstrar sinais claros de confusão mental. Em determinado momento, retirou a máscara de oxigênio e repetia que estava cansado demais para continuar descendo e que, em vez disso, iria simplesmente pular. Preocupado, Lobsang amarrou-se a Scott com uma corda e tentou guiá-lo montanha abaixo da melhor forma possível. No entanto, os dois acabaram encurralados pela nevasca e Scott já não conseguia continuar. Após algumas horas no local, eles foram alcançados pelo alpinista malaio Makalu Gal e por 2 Sherpas. Makalu estava quase tão doente quanto Scott, mas ainda conseguia andar. Scott pediu a Lobsang e aos Sherpas que o deixassem para trás e descessem ao acampamento em busca de ajuda. Com pesar, Lobsang colocou uma máscara de oxigênio em Scott e deixou o amigo na encosta da montanha. Trabalhando juntos, os 3 Sherpas conseguiram carregar Makalu de volta ao acampamento e alertar a equipe. No entanto, quando Scott foi encontrado novamente, ele já havia falecido. A máscara de oxigênio ainda estava presa ao seu rosto, mas ele havia removido parcialmente algumas de suas roupas externas. Acredita-se que ele tenha sofrido hipotermia aguda, uma condição fatal que pode provocar sensação intensa de calor,
levando a pessoa a remover as roupas e, em seguida, morrer de frio. Ambos os líderes das expedições estavam mortos, mas eles não eram os únicos presos na montanha em meio à tempestade. Dezenas de outros alpinistas, se não fossem resgatados, enfrentariam um destino igualmente terrível e solitário.